Olá, boa noite, amigos do Instituto. Hoje nós estamos dando aqui prosseguimento à bateria de cursos aí do Instituto, né? Que está sendo inaugurada nesse mês de agosto e que vai prolongar até o início de setembro e depois, obviamente, a continuidade desses cursos, né? No exato momento, o Instituto está disponibilizando 4 cursos, né? Um primeiro curso sobre filosofia tradicional grega, no qual o professor Sérgio está analisando, fazendo ali uma análise, né, meditativa sobre o poema de Parmênides. E é interessante esse primeiro curso porque, para o espectador que prestar bastante atenção nesse curso que o professor Sérgio está lecionando, há de se perceber que nesse curso, através do poema de Parmênides, a gente consegue ali explicar um pouco sobre a questão de que a realidade possui uma estrutura permanente e fixa. E que se um homem tiver com o intelecto aberto, com a inteligência aberta, para poder compreender a realidade, isso obviamente é extremamente possível, né? Então poderíamos dizer, simbolicamente, obviamente, que esse primeiro curso sobre o poema de Parmênides, o Sobre a Natureza, né, é um curso que pode dar a vacina necessária para que o homem possa voltar a se interessar pela coisa mais valiosa que existe, que é a realidade, né? Que é essa realidade que está ao nosso redor. Um outro curso que o Instituto está disponibilizando é um curso sobre a história da educação. E falar, obviamente, em história da educação é falar sobre a história da decadência da educação, né? A professora Laís já deu a primeira aula introdutória sobre esse curso. E esse curso, que também vai acontecer em 4 aulas, vai fazer com que nós percebamos que aquilo que se imaginou para a educação, que é dar forma à alma humana, na verdade, hoje, nós perdemos esse fio condutor. E, obviamente, a educação sofreu uma decadência. Hoje se diz tudo na educação, né? Menos dar forma à alma humana. Então, se o primeiro curso nos fornece a vacina, a gente começa a entender a doença do mundo contemporâneo com esse segundo curso na história da educação. Eu vou trabalhar com vocês em 4 aulas o terceiro curso do Instituto, que tem como nome As Raízes da Ideologia de Gênero. Tá? Se nós pegarmos o título, né, desse curso, uma palavra nos chama a atenção, que é a palavra ideologia. E qualquer um que procure no dicionário, ou até mesmo na internet pelo Google, o significado do termo ideologia, vai encontrar um termo que é o mais famoso dentre todos. Um significado que é o mais famoso dentre todos. É o significado que diz que a ideologia é um conjunto de ideias que visa mascarar a realidade. Então perceba que esse terceiro curso do Instituto, ele também está tentando diagnosticar uma doença da pós-modernidade, uma doença dos dias de hoje, que é afirmar uma ideologia como se uma ideologia representasse a realidade. E por último, nós vamos ter também um curso com o professor Mike, né, sobre a questão do poder global, que seria a inteligência que está por trás, tanto da decadência da educação, quanto das ideologias pós-modernas, como a ideologia de gênero, que é o tema das nossas aulas. Então o espectador dos cursos do Instituto, ele está tendo o privilégio, né, de perceber, num primeiro momento, que a realidade objetiva existe e ela pode ser conhecida pela inteligência humana, e ele também está tendo a oportunidade de perceber quais são as doenças do mundo contemporâneo que negam essa realidade objetiva ao homem, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o Instituto novamente está dando a oportunidade da gente ter uma visão integral do momento em que nós vivemos. Primeiro entendendo que há uma realidade permanente que o homem pode conhecer, e depois entendendo
que as doenças do mundo pós-moderno, elas têm como finalidade negar essa realidade objetiva, né? Então, torço para que todos vocês façam um bom proveito nesse sentido. Mas, dadas as apresentações, o principal agora é nós atermos ao tema do nosso curso. Como eu disse, o título do curso é As Raízes da Ideologia de Gênero. As Raízes da Ideologia de Gênero. O título do curso nos chama a atenção para 3 palavras que ali estão se relacionando. A palavra raízes, a palavra ideologia e a palavra gênero, né? Vamos tentar prestar atenção na primeira palavra que denota o título, a palavra raízes. O que seria uma raiz? A raiz, quando a gente fala a palavra raiz, a primeira coisa que vem à nossa mente é a imagem de uma árvore. Uma árvore que se sustenta pela raiz. A raiz seria aquilo que consegue resgatar tudo o que é necessário para a vida da árvore. Então a raiz, ela representa uma base, uma causa. Arranca-se a raiz de uma árvore, a árvore morre. Então podemos, sem medo de errar, trazer um sinônimo para a palavra raízes, dizendo que raízes significam, na verdade, causas. Então, no fundo, o que nós vamos avaliar aqui são as causas da ideologia de gênero. No entanto, quando a gente presta atenção na palavra causas, a gente logo tem a noção de que causa é sempre aquilo que denota um antes, né? Então, por exemplo, existe a ideologia de gênero hoje, ela está sendo discutida, né, nas relações sociais, e essa ideologia de gênero, ela surgiu de algum modo. Então, quando a gente fala em raízes, nós estamos falando de causas. Então, existe uma série de causas que deram origem a isso que nós chamamos de ideologia de gênero. No entanto, quando nós temos uma familiaridade um pouco maior com a verdadeira ciência, que é a filosofia aristotélica, não cabe nós aqui defendermos e nem fazermos uma apologia a essa filosofia, mas quem estuda minimamente filosofia sabe do que eu estou falando. Uma das causas que nos chama muita atenção na teoria das causas de Aristóteles é a causa final. É a causa que nos mostra a finalidade de alguma coisa. Não é isso? Então, por exemplo, né, quando você pega um objeto comum, como, sei lá, uma cadeira. A cadeira, ela tem uma causa final. Ou seja, qual é a finalidade da cadeira? Servir de assento ao homem. Percebem a questão? Então, a causa final é uma das causas mais importantes. Então, quando eu digo que o tema do curso vem com o nome Raízes da Ideologia de Gênero, eu não vou enumerar aqui apenas as causas que deram origem à ideologia de gênero, mas também a sua causa final. Ou seja, estamos vivendo a ideologia de gênero e quais são os efeitos dessa ideologia? Né? Então, durante essas 4 aulas, nós vamos tentar entender como a ideologia de gênero surgiu, mas também entender quais são os efeitos da ideologia de gênero, ou qual é a finalidade que a ideologia de gênero pretende compor ou concluir. Percebem? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje a respeito do termo raízes? Nós vamos tentar aqui, na apresentação do tema, mostrar de maneira bem simples e sintética as principais causas da ideologia de gênero, inclusive um pouco das suas finalidades. E em relação às outras 3 aulas que vamos ter do curso, nós vamos destacar em 3 grandes blocos o assunto. Na nossa segunda aula do mês que vem, nós vamos tentar entender como surgiu a ideologia de gênero em termos políticos. Ou seja, nós vamos tentar provar que a ideologia de gênero, no fundo, tem um viés político. E que ela surge através de grandes grupos que dominam o cenário econômico no mundo hoje. Então a nossa segunda aula vai servir para nós, de alguma forma, percebermos o que está por trás materialmente da ideologia de gênero, o que banca a ideologia de gênero no mundo. Na nossa terceira aula,
nós vamos investigar as raízes filosóficas da questão do gênero. Nós vamos tentar entender quais são os intelectuais que estão por trás do gênero. E por último, na última aula, na quarta e última aula do nosso curso, nós vamos tentar aqui mostrar quais são os efeitos nocivos que estão sendo cumpridos pela ideologia de gênero. Então nós vamos analisar o que a ideologia de gênero quer cumprir e o que ela já está cumprindo nos dias de hoje. Ou seja, como é que a ideologia de gênero está servindo para destruir, né, a nossa percepção em relação à realidade objetiva, como eu afirmei no início da aula. Então o esquema do nosso curso, ele já está mostrado pela palavra raízes. Nós pretendemos em cada aula mostrar as causas da ideologia de gênero. É esse o grande objetivo. No entanto, quando você presta melhor atenção no título do curso, nos aparece o termo ideologia. Né? O termo ideologia ele já foi cunhado de diversas formas por vários pensadores. Só que, como eu disse no início da aula, o termo ideologia ele tem a sua forma principal numa definição do próprio pensador chamado Karl Marx, que diz que ideologia é um conjunto de ideias que visa mascarar a realidade. O próprio Karl Marx, que vai ser um dos objetos da nossa crítica em termos de curso, ele já afirma que uma ideologia é um conjunto de ideias que visa mascarar a realidade. Então a ideologia ela funciona como se fosse um véu que cobre a realidade. Então o observador humano, quando ele olha para a realidade, ele enxerga o véu. E ele pensa que o véu é a própria realidade. Então, obviamente, a ideologia, ela tem como finalidade, qualquer ideologia tem como finalidade, esconder a realidade. E traçar artificialmente uma nova realidade, uma falsa realidade. Fazendo com que o homem, o observador, ele não consiga mais enxergar o que de fato é real e passa a ser enganado de alguma forma pelo criador daquela respectiva ideologia. Então percebam o seguinte, no segundo termo que nós estamos usando para título de curso, que é o termo ideologia, já denota que nós aqui vamos defender uma tese. A tese de que tudo que é relativo à questão de gênero, na verdade não tem como finalidade explicar algo da realidade, mas tem como finalidade esconder a realidade, negar a realidade, colocar algo no lugar da realidade. Então nós estamos aqui defendendo claramente a tese de que questões relativas ao gênero são questões ideológicas. É óbvio que qualquer pessoa que pudesse de alguma forma perguntar para alguém que é adepto à questão do gênero, se a questão do gênero é uma ideologia ou não, é óbvio que essa pessoa vai afirmar que não é. Né? Então, quando nós estamos aqui defendendo que o gênero, a questão sobre o gênero é uma ideologia, nós pretendemos provar esse ponto de vista nessas 4 aulas desse curso. Afirmar de uma vez por todas que as questões relativas ao gênero são no fundo, uma maneira de esconder e camuflar a realidade. Percebem? É interessante falar sobre isso, porque uma ideologia ela só pode ser desmascarada quando nós averiguamos o que ela é de fato. E para fazer isso, devemos sempre estar com o pé fincado na realidade. Então nós temos que partir de uma cosmovisão correta sobre a realidade para analisar um aparato ideológico e verificar que ele não corresponde à realidade. Né? Então tudo que for falado nesse curso vai ter de ser verificado com exemplos que qualquer um pode perceber da realidade. Né? E a questão do gênero é emblemática. Porque quando nós começarmos a explicar aqui o que seria o gênero, muitas pessoas vão perceber que nem é necessário muita filosofia
para observar que o gênero é um engodo, que é realmente uma questão ideológica. Percebe? E o mais interessante nisso tudo é que sempre uma ideologia, ela não apela à inteligência do ser humano, do indivíduo observador. Uma ideologia, ela sempre apela às paixões do observador, aos desejos do observador, que são sempre inferiores em relação à inteligência do ser humano. Porque se o ser humano usar a inteligência para verificar uma ideologia, ele percebe que aquilo é um engodo. Então, não esperem que uma ideologia se mostre como uma ideologia. Mas esperem que a ideologia é sim um argumento que mistura premissas falsas e verdadeiras com o intuito de esconder a realidade de fato. Por isso ela sempre apela às paixões humanas. E com o gênero não é diferente. Percebem? E por último, a palavra gênero. Né? A palavra gênero denota o objeto principal do curso. Entender o que é gênero. Só que estudar o gênero não é uma coisa tão simples. Por um motivo que é o seguinte: a palavra gênero, ela já está presente e ela já é um termo corrente nas relações sociais. Então, as pessoas, naturalmente, por um momento cultural que nós vivemos, as pessoas tendem a debater sobre o gênero. E é aí que entra um aspecto muito esquisito e, ao mesmo tempo, atraente na questão do gênero, que eu venho percebendo na medida que estudo o assunto. Quanto mais se fala de gênero, menos se sabe de gênero. A única maneira de entendermos o que é gênero é estudando o gênero. E estudar o gênero é a coisa que menos as pessoas se preocupam. Então o gênero traz para nós um viés duplo. Ao mesmo tempo que é um termo corrente nos debates, nas redes sociais, nas grandes mídias, na televisão, né? Ao mesmo tempo, quanto mais as pessoas debatem esse assunto, menos elas sabem do que se trata. Por um motivo muito simples. Para saber do que se trata gênero, a única saída é estudar suas raízes. Daí a razão do curso. Daí a razão do curso. Então a primeira coisa que a gente vai ter de fazer para que o curso funcione é limpar o meio de campo. É limpar a frente. É tentar aqui mostrar logo de cara o que não é gênero. Ou seja, quais são os resquícios que a palavra gênero nos traz e que poluem o debate. Percebem? Vou dar um exemplo bem direto disso. Né? Eu sou professor do ensino médio. Né? Eu dei aula por muito tempo na rede pública. E por vezes na rede pública, né, eu fui professor do Estado do Rio de Janeiro, e por vezes na rede pública, as direções, as pedagogas traziam novos elementos para serem inseridos no programa curricular das escolas. E um desses acontecimentos foi que o termo trazido foi o termo gênero. Então a coordenadora, a pedagoga, num dia numa reunião com os professores, disse: olha só, nós temos que trazer o assunto gênero, tem aqui um material, nós temos que trazer o assunto gênero para ser debatido em sala de aula. Né? Isso faz mais ou menos uns 5 anos, né? 5, 6 anos. E aí ninguém perguntou o que é gênero. Nós começamos a olhar o material, confesso sem entender absolutamente nada, porque gênero era tudo e ao mesmo tempo era nada, né? Nós líamos aquilo, cheio de termos técnicos, né? E no final das contas, nós começamos a concluir que o gênero se tratava de discussões sobre a homoafetividade, discussões sobre o desejo sexual, discussões sobre a homofobia, discussões sobre as minorias. Então, esse carretel de assuntos, todos eles
pareciam tratar de gênero. Agora, olha que interessante. Na medida em que eu não conhecia as raízes do gênero, obviamente eu acreditava que gênero era tudo aquilo. E qual foi minha surpresa tempos depois, para ser mais exato, há 2 anos atrás, qual foi minha surpresa quando eu fui estudar realmente as raízes do gênero e percebi que gênero não tinha nada a ver com aquilo. Gênero não tem relação essencial com desejo sexual, com homoafetividade, com homossexualidade, com homofobia. Gênero não tem relação com defesa das minorias. Gênero não tem relação com feminismo. Olha que coisa impressionante. Gênero parece ser tudo quando você debate o assunto. E ao mesmo tempo, quando você começa a estudar o assunto, você vê que o gênero essencialmente não é nada disso. Então nós temos aí uma primeira dificuldade de tratar o assunto. Dificuldade essa que só pode ser sanada mediante um estudo sério sobre as suas causas e raízes. Então gênero, podemos dizer sem medo de errar, gênero no debate público é uma palavra engodo. É uma palavra que nos escapa. Quanto mais queremos pegar o seu significado mediante debates, menos nós entendemos do que se trata. Daí o tema Raízes da Ideologia de Gênero. O tema já nos dá o mapa da mina. Nós não vamos entender o que é gênero se não buscarmos as suas raízes. Então esse é o primeiro ponto. Então é muito importante que os espectadores desse curso percebam que, na medida que as aulas forem acontecendo, eu vou sempre passar aqui uma bibliografia básica. E que sem essa bibliografia básica, vocês não terão condição de verificar o que eu estou falando. De verificar o que eu estou falando. Porque a maior parte dos defensores do gênero, eles defendem um gênero no prisma do debate público e não no prisma das suas causas. Então você tem que vencer essa primeira barreira de perceber que o debate público é um debate que trabalha todos os assuntos, menos o gênero, por mais que a palavra apareça. Agora, num círculo mais central do que é o gênero, aí nós encontramos os intelectuais do gênero. Esse é o debate. É ali que está o debate verdadeiro. Porque eles sabem quais são as causas do gênero. E aí nós chegamos a uma conclusão interessante. Gênero é um dispositivo com uma força de transformação política. Ou seja, não é um dispositivo para melhorar a vida do ser humano. Não é um dispositivo que vai pregar o respeito entre os seres humanos. É um dispositivo que tem um forte apelo político. Há uma finalidade política na questão do gênero. Então essa tese é central. E gênero é uma ideologia, por quê? Porque a finalidade é política. A finalidade é a busca pelo poder. Mediante o ato de esconder a estrutura da realidade. Então, para início de conversa, podemos afirmar aqui, com 100% de certeza, que questões relativas sobre o gênero são questões que têm como finalidade destruir os principais pilares que sustentam a construção do conhecimento humano em relação à realidade. O gênero visa atacar isso daí. E quais são os pilares que sustentam a nossa cultura, a dita cultura ocidental, que formalizou ao longo dos séculos uma maneira confiável de se buscar o conhecimento da estrutura da realidade? Os pilares são 3, basicamente. Nós temos a filosofia grega, ou seja, o surgimento da filosofia na Grécia nos ensinou a usar a inteligência através de um método, ao ponto de limparmos a inteligência para poder visualizar a estrutura permanente da realidade.
entender como as coisas funcionam. E o curso sobre o poema de Parmênides vai nos ajudar nesse sentido. O segundo pilar é a religião cristã, é a doutrina cristã, que através da revelação divina de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que existe ainda uma pessoa que criou a realidade, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então a religião cristã vai nos ensinar certas técnicas que vai nos fazer perceber que existe um elemento que alimenta a nossa razão natural, que é a fé, que nos faz perceber coisas da estrutura da realidade que a nossa razão natural não perceberia. E por último, num plano mais próximo de nós, a ciência, que visa nos explicar como funciona a materialidade das coisas. Como funciona o movimento das coisas materiais que estão ao nosso redor. Então olha que coisa impressionante. O gênero, como qualquer outra ideologia, o gênero visa atacar esses três pilares. Visa atacar esses três pilares. Então percebo que até agora nós nem focamos na ideia de gênero. A única coisa que fizemos foi defender a tese de que o gênero tem uma finalidade e defender uma outra tese de que muitas coisas que se debatem por aí nada tem a ver com gênero. Essas duas teses vão ser defendidas durante o curso, né? Mas quais são as raízes do gênero? Quais são essas raízes que nós vamos detalhar durante as aulas do curso? Nós podemos aqui, sem medo de errar, detalhar três raízes principais. Três raízes principais. A raiz política e cultural, a raiz filosófica ou antifilosófica, ou seja, existe uma elite intelectual que pensou o gênero, e a outra raiz seriam os ideólogos do gênero da atualidade. Então, se nós conseguirmos percorrer essas três raízes, nós conseguimos cumprir com a finalidade do curso. Então, a primeira dessas raízes, como eu disse, é a raiz política, a raiz ideológica, a raiz que nos mostra que o gênero é uma busca pelo poder político. O que acontece? Muitas ideologias que existem hoje em dia, elas foram imaginadas com o objetivo de realizar uma manipulação no comportamento social. O que isso significa? Significa dizer que grandes grupos, grandes famílias ginásticas, que exercem o seu poder durante muito tempo no mundo ocidental, essas grandes famílias ginásticas, percebendo um acúmulo de riquezas muito grandes, desde mais ou menos a década de 20, essas famílias ginásticas perceberam que elas poderiam realizar ações beneméritas que poderiam curar os problemas do mundo. Essas grandes famílias, então, se aproveitando do acúmulo de bens e de riquezas, construíram grandes fundações que poderiam agir por todo o mundo, construindo hospitais, escolas, construindo núcleos de assistência àqueles que sofrem. Então, essas grandes fundações, elas nascem com o primeiro propósito, que é um propósito relativamente bom, de ajudar as pessoas através de obras materiais construídas. No entanto, com a vinda das grandes guerras, tudo que era construído por essas grandes fundações era, de certa forma, destruído. Então,
as grandes cabeças dessas famílias dinásticas, esses personagens, esses grandes personagens políticos percebiam, esses grandes metacapitalistas percebiam que todo o trabalho que eles faziam com muito sacrifício e acúmulo de riqueza todo aquele trabalho acabava indo por água abaixo, devido à tendência à destruição do ser humano em termos de guerra. Então o que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que eles deveriam atuar por outras estratégias, que não mais construir coisas físicas e materiais nesse sentido. E aí eles perceberam uma possibilidade de salvação do mundo através do seguinte raciocínio. Nós, seres humanos, habitamos o globo terrestre. Esse globo terrestre nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos. A natureza dá ao homem aquilo que ele precisa. No entanto, do jeito que as coisas vão, através do crescimento populacional e também das grandes guerras, o homem aparentemente está caminhando em direção à destruição das suas riquezas naturais e à destruição de si mesmo. É o retorno daquela ideia do grande pensador contratualista Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. O homem tem vontade de destruição do próprio homem. Então, o que essas famílias fazem? Eles pensam o seguinte, que nós vamos detalhar isso melhor na próxima aula. Essas famílias raciocinam o seguinte, olha, essa estratégia que nós estamos utilizando não está funcionando. O que nós podemos fazer é criar alternativas para evitar o crescimento populacional, ou pelo menos estancar o crescimento populacional. Então, ali durante a década de 50, 60, essas grandes fundações começaram a criar novas ideias sociológicas com a proposta de manipulação do comportamento social, trazendo a ideia de que era necessária uma economia familiar através do advento de poucos filhos para pelo menos estancar um pouco o crescimento populacional. Pois essas famílias, essas grandes fundações imaginavam o seguinte, horas, dessa forma, se conseguirmos sucesso nessa empreitada, nós vamos conseguir manter a riqueza do mundo, que nos proporciona uma vida mais digna. E poderemos, talvez, viver um paraíso terrestre no futuro próximo. Então, nesse tempo, são lançadas campanhas que vão ser colocadas para o mundo ocidental inteiro, campanhas a favor da economia familiar, da redução no número de filhos, métodos contraceptivos e até mesmo a ideologia do aborto. Todas essas ideias fazem parte de um pacote que mais tarde seria chamado pelo então Papa João Paulo II como ideias de uma cultura, chamada cultura da morte. Porque era uma cultura lançada por essas grandes fundações que visava frear a vida. E aquilo que freia a vida é a morte. Cultura da morte é essa que nós vamos detalhar na próxima aula. Então, o que acontece? Essas ideias começaram a entrar no tecido social. E durante algum tempo obtiveram um certo sucesso. No entanto, essas técnicas tinham ainda um problema. Por mais que se ventilasse a propaganda ideológica de que devemos ter poucos filhos, que as famílias deveriam ter poucos filhos, que as pessoas poderiam ter relação sexual sem o risco de ter filho através dos métodos contraceptivos e até mesmo através da ideologia da morte, que é a ideologia do aborto, ainda assim, essas ideias poderiam ser dribladas pelo homem que quisesse ter filhos. Ora, se eu quero ter filho, eu não uso nenhum método contraceptivo, eu passo a não ter a dita responsabilidade social
e passo também a buscar ter muitos filhos, e de certa maneira eu também não quero praticar o aborto. Então, essas primeiras ideias que são inseridas no tecido social por essas grandes fundações obtêm um sucesso, só que não é um sucesso duradouro. Obviamente é necessário algo a mais. E é nesse sentido que entra um sociólogo chamado Kingsley Davis. Esse doutor Kingsley Davis, um grande sociólogo, ele oferece os seus serviços de entendimento da sociedade para essas grandes fundações. Para ser mais exato, para a Fundação Rockefeller. E o serviço que ele mostra, o serviço que ele apresenta, é um serviço baseado num estudo muito detalhado do comportamento social, no qual ele defende essa tese. Olha, esses métodos aí funcionam, mas eles não conseguem frear totalmente o crescimento populacional. Precisamos de um algo a mais. Precisamos de incutir ideias que eliminem o livre-arbítrio do indivíduo humano em sociedade, que faz com que o homem não queira ter filhos de maneira alguma. E a melhor maneira, a maneira mais eficaz de se fazer isso, é implementando a ideia de que não existe complementariedade entre homem e mulher. Olha só, é aqui a questão do gênero se formando. A ideia original do sociólogo Kingsley Davis é a de que devemos colocar para os indivíduos pertencentes a uma sociedade que não há complementaridade entre homem e mulher. O que seria complementaridade entre homem e mulher? É uma ideia, é uma percepção da realidade que qualquer um pode observar, é uma percepção da realidade que nos traz a informação de que o homem é incompleto sem a mulher e a mulher é incompleta sem o homem. E que a prova cabal dessa complementaridade se dá na geração da vida. Quando homem e mulher se juntam numa relação sexual, o produto final disso é a vida. Talvez a coisa mais espetacular da estrutura da realidade. E o Kingsley Davis está trazendo, através dos seus estudos, a informação de que o controle populacional só vai acontecer de maneira eficaz se os indivíduos começarem a acreditar que não existe essa complementaridade. Porque se as pessoas acreditarem que não há complementaridade entre homem e mulher, aí sim, nós podemos bater o martelo e dizer, caramba, os filhos não têm razão de ser. Porque não há nada que mostre que eu precise da mulher enquanto homem e não há nada que mostre que a mulher precisa do homem enquanto mulher. Então, em termos políticos, sociológicos, a ideia de gênero, ela tem esse primeiro surgimento. Uma tentativa de controle populacional através de uma ideologia que defende a tese de que não há complementaridade entre homem e mulher. A princípio, essa ideia pareceu muito louca até mesmo para as grandes fundações, a tal ponto que ela foi colocada na gaveta. No entanto, mais tarde, uma aluna do professor Kingsley Davis, chamada Adrienne Germain, retorna com essa ideia. E dessa vez a ideia é um pouco melhor aceita pelas grandes fundações. E as grandes fundações, então, bancam estudos para Adrienne Germain. A tal ponto que ela vai viajar pelo mundo à procura de teses que possam alimentar intelectualmente essa finalidade ideológica de negar a complementaridade entre homem e mulher. Nessa busca, nesse estudo da Adrienne Germain, ela descobre, então, um outro movimento que ganha o seu ápice por volta da década de 60, que é o movimento feminista. Olha que coisa impressionante, que é o movimento feminista. Percebam que até agora nós não falamos diretamente de gênero.
Estamos apenas mostrando as raízes, onde isso vai desembocar, como é que o gênero surge. Adrienne Germain, então, conheceu o movimento feminista. E no estudo do movimento feminista, ela percebeu que aquilo que ela procurava, ou seja, que a substância teórica que ela precisava para dar eficácia ao seu discurso na defesa de que homem e mulher não são complementares, estava tudo ali pronto no movimento feminista. E quando você começa a prestar atenção, a estudar minimamente o movimento feminista, de cara você percebe que 3 grandes feministas ganham destaque. E que suas teorias estão diretamente ligadas à questão do gênero. Nenhuma delas sabe direito o que será esse gênero que vai formar, que vai ser formado enquanto dispositivo ideológico no futuro próximo. Mas todas elas, com as suas teorias, sem saberem, estão construindo a base daquilo que no futuro chamaremos de gênero. Quais são essas feministas? São 3. A Kate Millett, a Simone de Beauvoir e a Shulamit Firestone. Essas 3 grandes feministas, elas formaram a base conceitual do que seria o feminismo. E apesar de gênero ter uma relação apenas acidental com o feminismo, é muito importante nós compreendermos essa base tripla do feminismo. Porque é daqui que vai sair também uma influência sobre a questão do gênero. Comecemos com a Kate Millett. A Kate Millett é o viés de manifesto do feminismo. O que isso significa? A Kate Millett representa o grito do feminismo. Né? Quando nós observamos qualquer movimento feminista acontecendo de maneira física na rua, onde mulheres estão seminuas, com o pulso cerrado, pedindo alguns direitos, ou pedindo a morte do homem, como eu já vi em alguns movimentos feministas, esse grito feminista tem a sua raiz nas teses da Kate Millett. Então a Kate Millett, ela representa o viés de manifesto do feminismo. Percebem? E o que significa o viés de manifesto? Significa dizer o seguinte, que a Kate Millett tinha profunda influência marxista. Então ela tinha uma visão revolucionária do mundo. Para Kate Millett, é possível um paraíso no mundo no qual a mulher não sofresse mais com aquilo que elas chamam de patriarcado. Então a Kate Millett, ela é uma estudiosa dos movimentos comunistas que aconteceram pelo mundo para tentar entender por que o movimento comunista não deu certo em relação à liberdade total da mulher. Então a Kate Millett, ela vai apontar os erros nos governos comunistas. Por que os governos comunistas não conseguiram? E aí o que ela detecta é o seguinte: o erro do governo comunista é tentar implementar, através da força física, a destruição da família. A destruição da família. A destruição daquela instituição que formou a base da civilização ocidental. Porque perceba, se o marxismo é uma ideologia revolucionária, revolução significa mudança. Então toda mudança deve destruir a base daquilo que visa conservar. Então, a experiência que aconteceu principalmente na União Soviética, com Lenin, se mostrou uma experiência que não funcionou porque a Kate Millett percebeu o seguinte: eles quiseram impor à força a destruição da família. E a força a coisa não funciona. Porque tão logo a força física não dá mais conta, as pessoas voltam a constituir as famílias. Então, na base da força material, há sempre uma força de oposição, uma força de resistência. A família, a noção de família está muito entranhada no tecido social, graças principalmente à influência do cristianismo, que defendeu a família com todas as forças. Então a Kate Millett vai dizer o seguinte:
Nós temos é que trabalhar o imaginário das pessoas, modelá-las socialmente, para que elas comecem a perceber que a família não é tão importante. E aí o que ela vai fazer? Ela vai se apegar a uma teoria marxista esquecida pelos marxistas. Uma teoria que tem como germe uma ideia de Karl Marx e que foi continuada pelo seu parceiro intelectual Engels. Essa teoria se encontra no livro que não tem a assinatura do Marx, mas estudando os documentos de fonte primária, percebe-se que Marx iniciou a escrita desse livro e faleceu antes. Então, nós estamos falando aqui do Marx maduro. Esse livro tem o título Da Origem da Família, da Propriedade do Estado. Esse livro, ele deve ser lido para que você compreenda também uma das outras raízes daquilo que nós vamos chamar no futuro de gênero. Né? Qual é a tese central desse livro? Qual é a tese central desse livro? Para a gente entender a tese central desse livro, de maneira muito rápida, eu vou voltar a essa questão na aula sobre os fundamentos filosóficos do gênero, que vai ser a nossa terceira aula. Para nós compreendermos a tese central desse livro, a gente tem que entender rapidamente a teoria marxista. Tá? O que o Marx defendia? O Marx ele tinha uma visão do ser humano como um indivíduo trabalhador. O Marx não compreende que o homem possui uma alma, né, um espírito que movimenta o corpo. Marx não compreende que o homem deve buscar a verdade sobre as coisas. Marx não compreende que o homem deve buscar a Deus. Para Marx, a inteligência humana só tem uma função: manipular a natureza através de um esforço, de modo que possa produzir bens para o seu uso próprio. Então o homem se realiza na produção dos bens e no uso dos próprios bens. Essa é a definição de natureza humana para Marx. Então o que o Marx faz? Ele faz uma análise sociológica da história humana a partir dessa definição de natureza humana. Então a única realidade que existe para Marx é a realidade dos meios de produção, do trabalho. E não cabe aqui nós detalharmos, mas a conclusão do estudo marxista é o seguinte: ora, se tudo se realiza nos meios de produção, eu, Marx, observo que todas as sociedades, até hoje, elas foram fundadas numa injustiça notória. Que injustiça é essa? Alguns poucos homens sempre se recusam a realizar o esforço para se aproveitarem do esforço do outro, causando assim uma espécie de desigualdade. Então o que Marx vai dizer é o seguinte, olha, desde um primeiro momento no qual o homem começou a observar que aquilo que ele produz é dele enquanto posse, surgiu ali a ideia de propriedade privada, que nos traz a origem da desigualdade. Então a conclusão do Marx é a seguinte: todas as sociedades, independente da época histórica, são estruturadas em cima de uma injustiça fundante. Uma injustiça na qual poucos têm muito e muitos trabalham sem ter. Essa relação se mostra injusta. E ela se mostra como a base das sociedades ocidentais. Então, qualquer sociedade que Marx vai estudar através do seu materialismo histórico, Marx vai perceber que em todas as sociedades essa injustiça se torna presente. Então, o que Marx vai propor como solução? Ele vai dizer o seguinte: olha só, se a propriedade privada, se a questão da posse é uma ideia que corrompe a pureza humana, então nós temos que eliminar a propriedade para trazer a justiça. Então Marx vai dizer que vão ser necessárias revoluções de destruição da propriedade para que aos poucos a sociedade vá caminhando para um paraíso terrestre. Esse paraíso terrestre é o comunismo. Né? A gente vai voltar a esse assunto na nossa terceira aula. O que isso tem a ver com a feminista Kate Millett? O que isso tem a ver com o gênero? Acontece que no final da vida, Marx percebeu o seguinte:
Cara, tudo que eu propus nos meus livros, como revolução, não obteve os resultados esperados. A proposta socialista fracassou e o comunismo se vê cada vez mais distante. Onde é que eu estou errando? E aí Marx conclui e percebe o seu erro. A propriedade privada fundante da injustiça não é um meio de trabalho apenas, mas é algo que Marx não havia percebido. É a família. Então Marx, por influência de um historiador, Marx percebe que a família é a primeira propriedade privada da história humana. E é dessa propriedade privada que a injustiça surge. Então, olha que coisa impressionante. Se a propriedade privada é inimiga da justiça, então devemos destruir a propriedade privada. Se a propriedade privada, a primeira que existiu foi a família, então devemos destruir a família. Destruir a família. Mas em qual aparato científico Marx se apoiou? Ele se apoiou numa tese de um historiador que defendia a ideia de que a família não é uma tendência natural do ser humano. O homem não forma a família naturalmente, mas a família foi uma criação num determinado momento da história humana. Portanto, é um artifício que trouxe a injustiça para as sociedades. Então, as sociedades injustas, elas nascem em cima da ideia de família. Como assim? Simples. Nesse livro, Marx e Engels defendem a tese de que, antigamente, há muito tempo atrás, o mundo, ou os indivíduos humanos, eram distribuídos em hordas de hominídeos. E algumas dessas hordas eram estruturadas em cima de uma felicidade exuberante, no qual todos produziam e consumiam o que era produzido, sem a ideia de propriedade. E por que isso era possível? Isso era possível por conta de uma relação social muito curiosa. As mulheres dessas tribos, dessas hordas, elas tinham relação sexual com todos os homens. E dessas relações sexuais, obviamente, surgiam os filhos. Como ela tinha relação sexual com todos da horda, da tribo, não se sabia quem era o pai da criança que acabava de nascer. Logo, o homem não poderia alegar para si a criança como um patrimônio. Então a criança nascia, sabia-se obviamente quem era a mãe, por uma questão auto-evidente da própria estrutura da realidade, já que a criança nasce da mãe, mas devido à falta de força física da mãe, a mãe não tinha controle sobre o filho. Então a criança crescia e naturalmente entrava na ordem de trabalho dessas tribos. Até que um dia, um homem alegou para si e exigiu da mulher a fidelidade. Dessa fidelidade, então, a mulher passa a ter um compromisso com a força do homem. E o homem, através de sua força física, exige a fidelidade da mulher. Então a criança, ao nascer, agora tem um pai. Então esse pai olha para a criança, aponta e diz: é o meu patrimônio. A própria palavra patrimônio tem a mesma origem de raiz etimológica. A palavra pater, que significa pai. Então a criança passa a ser um objeto da posse do pai. Nasce então ali a noção de patrimônio. A mulher, em resposta ao homem, exige também a fidelidade e cobra do homem essa fidelidade, nascendo também a ideia de matrimônio, que também tem a raiz no termo mater, que significa mãe. Então, segundo a tese central do Marx e do Engels, a família nasce e a partir desse núcleo familiar há um acordo mútuo entre o pai, a mãe e o filho, no qual todo o trabalho agora não é em prol da comunidade, não é em prol da horda, não é em prol da tribo, mas em prol apenas deles, nascendo aí a desigualdade social. Então nós temos aí uma clara tendência, um claro objetivo,
que vai ser canalizado para a destruição da família, como a primeira propriedade que deu origem à injustiça social. A Kate Millett vai usar essa ideia. Olha, devemos mostrar para as pessoas que a família é um empecilho. A família deve ser destruída. Não pela força física de um poder centralizado, né, como a ditadura do proletariado, como a ditadura marxista, mas através de ideias que possam permear o tecido social e fazer com que as pessoas percebam que a família é um empecilho, é um obstáculo. A segunda feminista vai trazer um teor de mais ação do que o teor manifesto da Kate Millett, que é a Shulamit Firestone. A Shulamit Firestone vai ser ainda mais radical que a Kate Millett. Ela vai propor uma revolução ainda mais ativa no tecido social, ainda com o objetivo de destruir a família. De destruir a família patriarcal, centralizada no homem, que tem a mulher e o filho como posses. E a Shulamit Firestone, ela vai defender uma tese que visa cumprir 4 finalidades. E essas 4 finalidades eu sempre me espanto quando eu entro em contato com elas, que podem ser resumidas em 4 pontos principais. O que a Shulamit Firestone vai propor no seu feminismo mais ativo? Menos de grito e mais de ação. Ela vai propor primeiro o seguinte, prestem atenção. É necessário libertar as mulheres de sua biologia. Pois a biologia é um entrave para a revolução. A biologia está centralizada na figura da mulher como reprodutora. E por isso a mulher acaba sendo sujeitada ao seu destino biológico, que é a família. Então a primeira proposta da Shulamit Firestone é o seguinte: devemos destruir a ideia de que a biologia nos traz uma verdade científica. Então a Shulamit Firestone está trazendo uma proposta revolucionária de destruição da biologia, tentando afirmar que a biologia é um mero discurso e que não representa a realidade. Tentando tirar da mulher a sua função reprodutora biológica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Devemos atacar a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria deficiente para construir a família, que produz a psicologia do poder. Então o que ela está dizendo agora no segundo ponto? Devemos destruir a biologia não somente, mas também destruir essa noção biológico-científica de que a mulher é reprodutora, para que a mulher não precise mais obedecer ao homem. Para que a mulher não seja uma posse do homem. Então ela propõe aqui nesse segundo ponto uma destruição da hierarquia familiar nesse sentido. Terceiro ponto. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta. Por exemplo, a escola alimentar devem ser destruídas. Abaixo a escola. Então, olha só, ela propõe aqui a destruição de todas as instituições sociais que repetem o discurso de que há uma hierarquia na realidade, de que há uma hierarquia no tecido social, de que não há diferenças entre homens, mulheres e crianças, e que as mulheres e crianças elas devem ser tiradas dessa noção hierárquica das instituições que mantêm a sociedade. É interessante aqui notar que a tentativa de destruição das instituições sociais é algo que já tinha sido desmistificado por um outro grande sociólogo chamado Emile Durkheim. O Durkheim, o grande sociólogo, ele tinha uma tese interessante. Ele dizia o seguinte: enquanto há uma coesão social e a sociedade está bem estruturada, e a sociedade está bem saudável, e a sociedade faz com que suas instituições funcionem da maneira adequada, enquanto a sociedade está dessa maneira, você observa
poucos suicídios na sociedade. Mas quando essas instituições não estão funcionando direito, segundo o diagnóstico do Emile Durkheim, o diagnóstico sociológico, quando essas instituições entram em crise e elas não conseguem mais produzir os fatos sociais necessários para manter a coesão social, o número de suicídios aumenta. Então a sociedade se vê doente. Percebam que tudo isso foi medido pela tese que está bem presente no livro O Suicídio de Emile Durkheim. A Shulamit Firestone está defendendo a tese de que as instituições devem ser destruídas. Então ela quer, obviamente, subverter a coesão social, destruir a coesão social. Eliminar os traquejos hierárquicos que permeiam todo o tecido social. Né? Quando a gente fala em tecido social, a gente pode lembrar, analogicamente, simbolicamente, um tecido. Né? O tecido é o quê? Uma trama de linhas. Uma trama de linhas que funciona bem dentro de um acordo, né? Dentro de um arranjo. Por isso o tecido. Quando a gente rasga o tecido, a gente destrói esse arranjo. A mesma analogia cabe nas relações sociais. Se a Shulamit Firestone está defendendo que devemos destruir as instituições, ela está querendo acabar com os arranjos, que foram tão caros na história humana, que fomentam um dos pilares da sociedade humana. Não é à toa que a Igreja Católica está aí para defender a família. É porque a família é uma instituição necessária. Ó, destruir a família, destruir as instituições sociais, vai dar problema. Vai dar problema. E isso é facilmente detectado. Né? Um caso muito perceptível disso é o seguinte: as famílias de hoje estão se desintegrando muito rápido. As pessoas casam e se separam logo depois e os filhos, por vezes, ficam à revelia. A pergunta é, usando aqui o método de Durkheim, aumentou ou diminuiu o suicídio? Aumentou e muito. Nunca houve tanto suicídio adolescente como no Brasil hoje em dia. Isso mostra que como a crise das instituições acaba produzindo essa ação maligna que permeia também a nossa sociedade. Então a Shulamit Firestone, uma das feministas que vão fomentar a ideologia do gênero no futuro próximo, ela está defendendo a destruição das instituições. Então é um negócio muito pesado. E quarta e última finalidade da sua teoria feminista, que na minha opinião é a mais pesada. Diz a Shulamit Firestone: liberdade sexual para todas as mulheres e crianças, para que elas possam usar a sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada deve se tornar universal. Esse ponto aqui é fundamental. A Shulamit Firestone está defendendo como tese central, como a finalidade principal da sua obra, que as crianças e as mulheres devem ser inseridas no ambiente onde a sexualidade deve ser polimorfamente diversa. O que isso significa? Independente da idade, as crianças já devem ser iniciadas sexualmente e não sendo determinadas por uma heteronormatividade, por uma noção de complementaridade entre homem e mulher. Muito pior do que isso. Ela está defendendo como tese de que as crianças devem ser inseridas na vida sexual entre elas mesmas, inclusive com adultos. Então o negócio é muito pesado. Você já vê claramente aqui uma bandeira voltada para a questão da pedofilia. Então, perceba que o feminismo da Shulamit Firestone já vai indicar um braço muito perigoso que nós vamos ver de maneira mais clara quando o gênero aparecer no tecido social, nas relações sociais. E a terceira e última feminista é a feminista Simone de Beauvoir, a francesa Simone de Beauvoir, que foi casada com o pseudo-filósofo e ideólogo Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo ateu. A Simone de Beauvoir vai defender uma outra bandeira, ela vai dizer o seguinte: olha, ser mulher não é afirmar uma determinação biológica
de reconhecimento do próprio corpo feminino. Mas ser mulher significa tornar-se mulher na existência. A partir do momento que o ser humano nasce, deve-se construir o feminino a partir da liberdade intrínseca àquele sujeito. Então, não se nasce mulher, torna-se mulher. Texto esse que ficou bem famoso, né? Há uns 4 anos atrás, quando caiu numa questão do Enem, no ensino médio. Foi esse texto da Simone de Beauvoir, tão famigerado texto. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A Simone de Beauvoir, então, ela vai defender uma tese de que a realidade biológica é um mero discurso e que a identidade feminina é conquistada mediante a existência e a vivência como uma mulher. Então, são as relações sociais resultantes das minhas escolhas individuais, como um ser existente, que vão aos poucos construindo aquilo que eu quero ser. Obviamente se vê aí muita influência do existencialismo sartreano, que defende a tese de que a existência precede a essência. A existência vem antes da essência. Eu não nasci com uma essência pré-determinada, eu vou existindo, agindo e escolhendo, e isso vai formando o que eu sou. Formação essa que nunca acaba. Enquanto eu existo, eu ainda estou em formação. Essas 3 grandes ideias das 3 grandes feministas, elas vão aparecer para dar forma a um braço do gênero. Mas ainda faltaria o principal, o dispositivo linguístico gênero. Perceba, elas não citaram a palavra gênero. Elas estão ainda falando de sexualidade. De alguma forma, por mais que elas neguem a biologia, elas estão presas a uma determinação biológica. Pois falar de sexo é falar de sexo biológico. Percebem a questão? Então elas estão falando, ó, sexualidade diversa, polimorfamente diversa e livre. Mas ainda assim sexualidade. Falta ainda um outro dispositivo, que é o dispositivo do gênero. E o dispositivo do gênero, ele é cunhado por outro grande sociólogo, grande não no sentido de importância de conhecimento da realidade, mas grande no sentido de importância ideológica, ou seja, um sociólogo que contribuiu com a ideologia de gênero e que foi o cara que cunhou a palavra gênero, o termo gênero. O nome dele é John Money. O John Money, que cunhou o termo gênero, ele cunhou esse termo porque ele defendia uma tese que era a seguinte: o sexo biológico é uma coisa, o gênero é outra completamente diferente. Segundo John Money, o gênero ele é construído socialmente. E o gênero vai determinar muito mais a conduta do indivíduo do que propriamente o sexo biológico. Isso significa dizer o seguinte: uma criança ao nascer tem um sexo biológico determinado. Só que se ela for criada por um gênero oposto ao sexo biológico, ela vai viver uma vida de acordo com o gênero criado e não com o sexo biológico. Então o gênero tem um poder de determinação da conduta daquele indivíduo muito maior do que a determinação biológica do sexo. E agora que vem a coisa mais impressionante. Como foi que o John Money vendeu a ideia do gênero? Ele vendeu a ideia do gênero escrevendo um livro sobre um sucesso de um experimento que ele realizou com 2 crianças gêmeas. Então o livro dele vai defender a tese de que esse experimento foi um sucesso, no qual ele está de alguma forma provando que ele está certo quanto ao gênero. No entanto, muito tempo depois desse livro lançado, foi descoberto, através de fontes primárias, que na verdade o experimento foi um fracasso. Que experimento foi esse? O John Money, ele teve acesso a uma família que estava desesperada em relação a um dos filhos. Essa família canadense, a família Heimer, ela teve 2 filhos gêmeos do sexo masculino e um dos filhos, o Brian,
foi fazer uma cirurgia necessária no órgão sexual e essa cirurgia foi um fracasso, de modo que essa criança perdeu o seu órgão sexual. O seu órgão sexual virou um pedaço de carvão. A cirurgia não deu certo. Foi queimada, ela perdeu. O caso dessa família desesperada chegou na mão do psicólogo, sociólogo John Money, que decidiu utilizar o desespero daquela família como uma experiência pseudocientífica. Nessa experiência pseudocientífica, o John Money instruiu os pais para criarem o Brian como Brenda, como se fosse uma menina. Então, desde cedo, ela usou roupas de menina, teve acesso a brinquedos e artifícios de menina, ou seja, foi criado como menina. E a coisa foi acontecendo. O problema é que o Brian nunca conseguiu se comportar como Brenda de maneira eficaz. Tinha problemas de relação na escola e nunca se aceitava. Nunca se aceitava como menina. E essa história termina de uma maneira muito triste. Esse problema que aconteceu com o garoto Brian, que foi travestido desde cedo pela família a se comportar como menina, ocasionou uma crise familiar tamanha, na qual o pai se tornou alcoólatra, a mãe ficou doente, o irmão se suicidou e até mesmo, obviamente, o Brian teve dificuldades de relação social. A história termina em morte. Só que o John Money, ao escrever seu livro, para fomentar o termo gênero, ele escreveu como se a experiência tivesse sido um sucesso. Então perceba que o termo gênero, ele nasce de um fracasso retumbante da própria tese que quer defender. Então nós temos agora os elementos bem traçados, olha. Você tem um braço político-econômico, que é a tentativa das grandes fundações de manipular o comportamento humano com a finalidade de conter e zerar o crescimento populacional, porque se as pessoas não acreditam mais na complementaridade entre homem e mulher, elas não vão ter filhos, que é a tal cultura da morte. Nós temos um outro braço marxista-feminista, que vai mostrar que, de alguma forma, a mulher tem que ser a responsável pela destruição da família patriarcal e a destruição das instituições sociais. E um terceiro braço, que é o próprio dispositivo gênero, que nasce através de uma experiência que foi um fracasso retumbante. Ainda falta um quarto aspecto dessa história, que é o aspecto atual, ou seja, o que é o gênero de fato. A pessoa que vai trazer a real percepção do que é o gênero, ou seja, esse gênero que todo mundo discute e não sabe o que é uma feminista, uma grande estudiosa do movimento feminista, chamada Judith Butler. A Judith Butler é a grande intelectual daquilo que nós chamamos de gênero. A Bíblia do Gênero é esse livro, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Esse livro é o resultado final de todas essas raízes que eu trabalhei com vocês de maneira resumida. E é aqui que nós vamos ter a forma final daquilo que seria o gênero. Só que a coisa fica muito mais pesada com a Judith Butler, porque ela vai trazer aquilo que realmente é o gênero. Primeira coisa, olha o título do livro, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. A Judith Butler vai defender de cara com esse livro, Judith Butler que fez, obviamente, suas pesquisas e seus estudos bancadas com muito dinheiro, também das grandes fundações, a Judith Butler vai defender de cara que o feminismo
deve se reinventar e entender o seu real propósito. É aqui que o negócio fica pesado. Para Judith Butler, o feminismo não deve ser uma corrente que defenda os interesses da mulher. Porque se o feminismo defende os interesses da mulher, ela está afirmando também que há uma força opositora do homem. Então ela continua ainda na guerra entre os sexos, do que é mulher e do que era o homem. Do sexo biológico feminino e do sexo biológico masculino. Então quando a mulher se autoafirma com o feminismo, ela também está afirmando a identidade do homem. Ela ainda está no plano da fala biológica. E a Judith Butler, muito por influência do filósofo nietzschiano Michel Foucault, ela vai dizer que a biologia é um mero discurso. E que enquanto as feministas estiverem afirmando a mulher, elas naturalmente estão afirmando o homem. Então elas ainda estão sendo tragadas pelo discurso biológico. Então a Judith Butler vai mirar uma finalidade muito mais radical do que tudo que nós vimos até então. Ela vai dizer o seguinte: o feminismo tem que funcionar apenas como um quebra-gelo. O que isso significa? Nós vamos ganhar espaço no debate público, só que entre nós compartilhamos um segredo. Nós não estamos avançando com a agenda feminista para afirmar a mulher. Porque nós não acreditamos no discurso biológico de que existe uma identidade biológica mulher e homem, feminino e masculino, fêmea e macho. Não, não. Nós estamos avançando com o discurso feminista porque no segredo nós sabemos que a finalidade não é afirmar a mulher. A finalidade, presta atenção, é destruir a noção de essência, de estrutura da realidade. Nós queremos, ao final das contas, afirmar em alto e bom som que as coisas existentes não possuem uma identidade, não possuem uma essência. Que tudo, no fundo, funciona através de um debate discursivo. Tudo é produto do discurso. E que as coisas existentes não existem em função de uma essência. Elas não existem obedecendo uma identidade. As coisas, no fundo, são meros devires. Devir, mudança, fluido. A Judith Butler quer defender em alto e bom som que a realidade é uma massa sem forma. E que ela vai se movimentando, essa massa vai se movimentando a partir de forças confusas e contraditórias. Então tudo é puro movimento. Então se eu estou ainda afirmando, estou aqui lutando pelos direitos da mulher, então estou afirmando que existe uma essência anterior à minha existência. Logo, eu vou estar afirmando também a essência do homem. Judith Butler está dizendo, olha, o movimento feminista, ele tem que ter claramente a noção de que estamos aqui apenas tirando as resistências políticas, para entrar no debate social. Mas tão logo o termo gênero entra no debate social, aí a gente explica o que é gênero. E o que é gênero? Gênero é tudo. É a pura imaginação humana tresloucada, exercendo papéis no teatro da vida. Então olha o que a Judith Butler está defendendo como tese. Não existe uma identidade nem mesmo humana. E que os seres existentes devem deixar a imaginação fluida, sendo movida pelos desejos, para que a cada momento a pessoa exerça um papel nesse imenso teatro da vida movido pelos seus desejos. Em outras palavras, a Judith Butler quer deixar vivo aquilo que a Santa Teresa d'Ávila chamava de la louca da casa, que é a imaginação. A imaginação sem a determinação do intelecto. A imaginação sem a determinação da essência. A imaginação sem a determinação da estrutura que é permanente na realidade. A imaginação fluida, solta, puro devir.
A Judith Butler, inclusive, chega a afirmar no seu livro, na Bíblia do Gênero, quando interpelada qual é o número de gêneros existentes, ela responde: o número de gêneros existentes é o mesmo número de habitantes sobre a Terra. Não há uma pré-determinação do gênero. O gênero é oposto à pré-determinação. O gênero é a imaginação solta e fluida. Não existe uma estrutura permanente na realidade. A realidade é um mero conjunto de forças contraditórias. E que o homem, por vezes, cria um arranjo dessas forças e cria naquele momento um papel que pode ser desobedecido no momento seguinte. Percebe a questão? Então, quando você olha nas manchetes de jornal ou na internet, casos como uma mulher que pediu direito ao Estado de casar com uma árvore e ela consegue esse direito, você percebe a perversidade dessa questão do gênero. Porque dentro da lógica de Judith Butler, dentro da ideologia de gênero, faz sentido casar com uma árvore, por que não? A árvore não tem uma identidade, eu não tenho uma identidade. Sou movido por um fluir, por um desejo, por um devir. Ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, um indivíduo que implementou chifres na testa, tatuou o olho todo de preto, tatuou o corpo inteiro de escamas, se dependurou pelas protuberâncias das costas para elas ficarem ainda mais volumosas e implementou asas e pediu ao Estado o direito de ser dragão, e ele consegue esse direito, você já começa a perceber como a sociedade está doente, como o tecido social está sendo rasgado. Porque quando eu olhar essa pessoa que se diz dragão, esse indivíduo que se diz dragão, eu vou ter de negar a realidade objetiva que me mostra que ele é um ser humano e vou ter de acreditar no discurso que ele emite, dizendo que é um dragão. A fluidez do gênero proposto pela Judith Butler é, no fundo, uma questão que nada tem a ver com a sexualidade, mas que está diretamente ligado à negação da cognição humana. É um pedido desesperado para que eu não acredite na realidade como ela me apresenta e acredite no discurso teatral daquilo que está à minha frente. É a negação total da realidade objetiva em nome de uma criação fantástica, munida de variados papéis, no qual a vida passa a ser enxergada como um teatro. É a total negação da estrutura objetiva da realidade. É a total negação daquilo que nós chamamos de essência, daquilo que está presente na realidade para qualquer indivíduo humano. Analisando por esse prisma, é notório perceber que qualquer questão relativa a gênero, nada tem de polêmica. Só se transformou em polêmica nos dias atuais porque a construção foi lenta e gradual. Desde a influência da tese final de Karl Marx até o produto final da Judith Butler. Aos poucos essas ideias entram no nosso imaginário. E quando nós menos percebemos, nós vemos que chegamos no momento em que, como diz o grande literato Chesterton, chegou o momento que temos que provar que a grama é verde. Provar que a realidade existe de maneira objetiva. Então, a questão do gênero, ela se torna evidentemente uma ideologia nesse sentido. Porque é um pedido político para que nós possamos esconder a nossa visão, tapar a nossa visão, para não acreditar mais na realidade objetiva. E acreditar no discurso vendido pela ideologia de gênero. Então, o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero
É um pedido de defesa das minorias? Não, tem nada a ver com isso. A ideologia de gênero veio combater a homofobia? Não, nada a ver com isso. A ideologia de gênero veio trazer mais direitos para a mulher? Não, não tem nada a ver com isso. Então o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é a tentativa da destruição da cognição humana através da negação da estrutura objetiva da realidade. Então, toda vez que a palavra gênero aparecer, pode-se observar que ali está tendo uma tentativa de destruição da civilização ocidental, que é toda calcada naquilo que o homem, com a sua inteligência, percebe da estrutura objetiva da realidade. Se permitirmos que a questão do gênero penetre ainda mais nas relações sociais, nós estamos pedindo para que se passe uma borracha em toda a história da civilização e estaremos cometendo um suicídio cultural. Será o fim da civilização, não em termos aqui míticos, desesperados, mas será o fim da civilização em termos reais, verdadeiros. Vai ser a negação de tudo aquilo que construímos até então. Então, para terminarmos, para a gente dar um fim nessa primeira aula, que foi apenas uma apresentação, nas outras aulas nós vamos detalhar todos esses pontos que eu relatei aqui, para mostrar que tudo isso que eu estou falando é calcado em fontes primárias e não é invenção da minha cabeça e nem uma teoria da conspiração. Para terminarmos, é necessário nós compreendermos o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito difícil. Desde o primeiro momento em que nós permitirmos que o termo gênero seja debatido sem ser estudado, nós vamos estar contribuindo para o nosso próprio silêncio. Chegará um momento em que a gente não vai ter mais possibilidade de verbalizar a verdade que nós estamos vendo. E vamos ter de aceitar calados dentro de um círculo silencioso, violento, em conversar de maneira tresloucada, esquizofrênica. Se o gênero penetrar nas relações sociais, a próxima sociedade tão sonhada por essas revoluções que estão acontecendo, a sociedade dos indivíduos que não se percebem como seres humanos, a sociedade dos indivíduos que escolheu a escuridão e a cegueira, a sociedade dos indivíduos que perceberam que o corte com a verdade é a única salvação. Em suma, o resumo da ópera que fica é o seguinte: a ideologia de gênero é a ideologia mais potente que nos traz um cristianismo invertido, onde o homem quer brincar de Deus, onde o homem cria sem o auxílio da inteligência, onde o homem cria sem nenhum respaldo da própria estrutura da realidade, onde o homem nega a estrutura da realidade, negando assim o que ele é, negando assim Deus. É o corte para sempre em relação à verdade, o bem e a beleza. Negando a verdade, o bem e a beleza, o homem comete um suicídio coletivo. Pois bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos investigar a cultura da morte, vamos investigar como funciona essa dinâmica da ação das grandes fundações. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, boa noite, fiquem com Deus.